Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título Diversos tipos de sacrifícios. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela deu perdão para toda a humanidade e houve ali a remissão de todos os nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, para ele animar os cristãos de Éfeso, que está lá em Efésios 3, versículos 14 e 19, onde os cristãos se encontravam assim desanimados, tristes, né? Em decorrência da prisão do apóstolo, e eles estavam assim aflitos por aquele momento, né? E Jesus e o apóstolo Paulo fala do sacrifício de Jesus por toda a humanidade e que eles continuassem tendo amor somente em Jesus, que eles continuassem tendo fé em Jesus, independente das aflições que todas as pessoas estavam passando, inclusive ele, Paulo, em decorrência do grande conflito que existe no mundo, tanto na época do Paulo como nos dias de hoje. E os cristãos estavam sentindo-se tentados a desanimar. E essa prisão do apóstolo Paulo acumulou um pouco a pressão sobre eles. E Paulo, nesse momento, né, ele faz uma oração para aqueles cristãos. E ele diz lá: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, que está lá no versículo 14, e fala que Deus fortalece cada coração que se mantém fiel a eles, e que eles fossem alicerçados unicamente no amor de Cristo, e que pudessem compreender verdadeiramente o esforço de Cristo em morrer por todos os nossos pecados, que eles tivessem amor por Jesus, e que eles deviam nutrir este amor diariamente, com uma amizade assim sincera com Cristo todos os dias. E ele fala sobre estes que estavam realmente aflitos, que recai a plenitude de Deus sobre aquelas pessoas que buscam realmente a Deus todos os dias. Está em Efésios, no seu capítulo 3, versículo 19. E a lição de hoje, ela aborda a abrangência, né, do sacrifício de Jesus, da obra de Jesus pelo pecador. O que vemos é que Cristo, né, conquistou não foi só apenas a redenção ou a remissão dos pecados, o sacrifício de Jesus. Ele foi muito mais do que isso, tudo isto. Por isso que no Antigo Testamento haviam tipos assim de sacrifício de animais, e cada um deles mostrando e ressaltando o aspecto, né, do sacrifício de Jesus. Os israelitas, eles tinham 5 tipos, né, de sacrifícios que eles tinham que fazer. E um dos tipos do sacrifício era o holocaustos, né, ou ofertas queimadas. Mas o que eram isso? É que era obrigado, né, que todo o animal que fosse sacrificado, ele deveria ser consumido no altar. Está lá em Levíticos, no seu capítulo 1. Onde esse sacrifício representava a Cristo, onde a vida, né, do Filho de Deus foi consumida por nós. E mesmo sendo igual a Deus, Jesus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, que está lá em Filipenses, no seu capítulo 2, versículos de 5 a 8. Mas o que é assim, Jesus esvaziou-se? Jesus abriu mão do seu poder, da sua glória,
de ser Deus, e ele veio viver aqui entre nós como um homem, ser humano normal, e assumiu, né, a forma de servo. E tinha também um sacrifício chamado ofertas de cereais. Era uma forma de agradecimento, gratidão pela provisão de Deus no sustento, né, de toda a família, do alimento que as pessoas recebiam, o alimento que Deus dava para aquele povo. Está lá em Levítico 2. E isto aqui, esse sacrifício aqui representava Jesus como o pão da vida. Está lá em João, no seu capítulo 6, versículo 35. Onde por meio de Cristo, né, nós obtemos, né, a salvação, a vida eterna, através do sacrifício de Jesus. E tinha também um outro tipo de sacrifício chamado sacrifício pacífico. Era um tipo assim de uma refeição comunitária, onde todas as pessoas participavam, né, eram amigos, eram parentes, pessoas assim da família, para celebrar, né, o bem-estar de todos, né, que está lá em Levítico, no seu capítulo 3. E também representava a Jesus como o sacrifício que nos proporcionou a paz, que está lá em Isaías, no seu capítulo 53, versículo 5. E também, né, um alerta para que nós devemos participar desse sacrifício de Jesus, mesmo nos dias de hoje, né, participando da Santa Ceia, vendo esse sacrifício de Jesus, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né, comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, que está lá em João, no seu capítulo 6, versículos de 51 até 56. E havia um outro sacrifício, que era a oferta pelo pecado, ou a oferta de purificação. Esse sacrifício, ele provia a expiação dos pecados das pessoas. Está lá em Levíticos, no seu capítulo 4, versículos 1, e capítulo 5, versículos 13, onde esse sacrifício enfatizava o papel do sangue do animal, que representava a vida daquele animal, para oferecer como redenção aos nossos pecados, que está lá em Levítico 17, capítulo 11. E aqui também apontava para o sangue de Cristo, né, como um símbolo do seu sangue que nos redime de todos os nossos pecados. Um outro tipo de sacrifício é a oferta pela culpa ou reparação, que está lá em Levíticos, no seu capítulo 5, versículos 14, e capítulo 6, versículo 7. Este sacrifício proporcionava perdão, onde nós, nos casos assim de reparação ou restrição, era possível ser feita. Onde o perdão de Deus não nos livrava, né, da responsabilidade do nosso pecado, ou seja, dos nossos atos, daquilo que nós cometemos. Isso também é o perdão de Deus, não nos livra de reparar tudo que nós fizemos de errado, ou restituir dentro do possível a quem nós prejudicamos, a quem nós fizemos algo de errado. Isso era uma forma também de reparar, né? Todos os sacrifícios, né, do santuário, nesses 5 tipos, né, que nós vimos, que a experiência da salvação, ela é muito mais do que nós aceitarmos simplesmente a Jesus como Salvador e Senhor, ou Ele substituindo os nossos pecados, e sim de nós alimentarmos diariamente, tendo uma comunhão com Deus e avaliando a nossa condição de pecador, e nós compartilharmos os benefícios que nós recebemos de Deus com as outras pessoas,
e que nós possamos reparar integralmente as pessoas que nós prejudicamos com os nossos pecados. Que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele está nas mansões celestiais, no lugar santíssimo. É o nosso advogado, é o mediador entre Deus e os homens. E Ele quer te salvar. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.